Bom, pessoal, a gente está aqui hoje no Veduta Rossa com dois grandes amigos, a Renata e o Juliano, o Alexandre, fazendo o que todo mundo gosta de fazer aqui no Veduta, que é sentar no sofá, tomar um vinho, conversar com os amigos e principalmente um bom papo. E hoje a gente escolheu o tema viagem, que é um tema delicioso para conversar. E para falar de viagem, o Juliano e a Renata tem muita história para contar, né? É verdade. Vocês moraram na Itália, passaram férias, como é que foi essa história de praticamente serem cidadãos italianos? Nós temos duas experiências, né? Exatamente. Tem duas experiências. Eu tenho a minha vida a trabalho, né? Sou solteiro ainda, antes de conhecer a Renata, onde eu tive o prazer de viver um bom tempo na cultura, imerso na cultura italiana e na Itália, em algumas regiões diferentes da Itália. E a vida de pós-casado, onde nós tivemos o prazer de morar 2 anos na capital do país, que é Roma. Que bacana. E daí começa uma história também bastante diferente e mais emocionante da minha vida. Mas vocês se conheceram lá ou aqui? Na verdade, eu estava num momento da minha vida passando férias no Brasil, num fim de ano. Eu acabei conhecendo ela em Goiânia, depois da paixão e do amor e do casamento. Nós tivemos a oportunidade de voltar casados à Itália e morarmos novamente, no meu caso, morarmos novamente por 2 anos. Que delícia, mas vocês moraram direto em Roma ou vocês foram para outro lugar? Direto. Que delícia. Mudamos nós e os cachorros. Ah, é? Vocês levaram os cachorros também? Levamos. Foi uma experiência Foi difícil. Levar 2 cachorros com mudança. Mas vocês levaram naquela caixinha no avião ou naquela parte de baixo do avião? Porque eu sempre tenho medo da aflição, né? Então, na ida... cachorro morrer congelado. Então, foi justamente bem na época que teve um caso que um gato morreu congelado. E quando a gente foi, a gente embarcou eles no porão. Na volta, a gente colocou na cabine, que eu não sei, muda de companhia, né, Karina? Muda. Eu acho que a gente foi na volta foi pela Air Italia. Alitalia. E na volta eu quis trazê-los na cabine. Mas você falava italiano para mudar para lá? Não, eu aprendi lá. Foi bem difícil, porque goiana, né, puxa R, bem italiano não tem nasal, né? Então foi bem difícil. Mas falando com a mão assim ajuda, né? Olha, isso era fácil. Isso era fácil. E os cachorros existiam antes do casamento ou eles vieram com o casamento? Com o casamento. Com o casamento? Nós temos uma dupla de malteses lá que estão já agora com quase 10 anos já, que vem com o casamento aqui no Brasil e depois nós tivemos a experiência de levá-los. Né? Então eles também estão morando com vocês aqui no Veduta? Sim, continuam aqui, amam o condomínio aqui, toda a área verde e o ambiente aqui do Veduta é muito agradável. Adoro, são cachorros muito viajados, pelo que eu tô vendo. A gente né? tem fotos dele no Coliseu, tem fotos dele em várias praias da Itália. Mas isso é amor, hein, Juliana? Ela falou, vou sair de Goiânia, vou pra Itália com ele, cara. É verdade. Sem falar italiano. Eles têm bagagem e quilometragem aí no quilômetro rodado deles é bastante alto. Aí tem bastante experiência na Itália, superando os Alpes em algumas outras regiões, outros países. Então eles têm bastante história para contar se eles pudessem falar. Se pudesse falar. Legal. Mas além de Roma, onde vocês foram, onde vocês moraram? Eu, antes do casamento, tive a oportunidade de morar no norte da Itália, na região alpina, próximo a Milão, ao norte de Milão, em Bérgamo. E também ao sul de Roma, também tive uma experiência entre Roma e Nápoles, na região ainda do Lásio, mas entre Roma e Nápoles. Nossa, são regiões completamente diferentes, né? Completamente. A região alpina de Bérgamo, Lecco, Milão, né, que é conhecido como Padania, é uma cultura completamente diferente, por exemplo, do extremo sul da Itália. Lá. Tem uma rixa até, né? Tem, é como comparar a cultura, só para dando em tom de brincadeira extremo, mas é como comparar um russo com um quase africano. Embora pode parecer que é Itália, mas são culturas e características completamente diferentes, inclusive o clima. Não, e essa adaptação, né? Tô entrando pra Itália, tô tentando me adaptar e de repente tem culturas diferentes, Não, é demais. Eu lembro, a minha lua de mel eu fiz na Itália. Eu lembro que a gente começou lá por cima, Veneza, foi descendo pra Toscana, depois foi lá pra baixo pra Sorrento e voltou pra Roma. Parece que eu visitei 4 países diferentes. Um é completamente diferente do outro. É verdade. Se a gente traçar um paralelo para o estereótipo no Brasil que a gente tem do italiano, né? Do italiano que fala astrão, que fala alto, divertido e solto, isso se remete mais ao sul da Itália. A cultura do norte da Itália remete mais, talvez, no estereótipo do brasileiro, o que vem na cabeça, mais com
é mais perto de um alemão ou de um suíço do que o brasileiro. Então, faz até sentido, né? Faz até sentido. Então essa história do italiano igual ao brasileiro, ele é uma meia-verdade. Depende da região, não é bem assim como pode parecer. Então essa acho que é a grande riqueza da Itália, a diversidade dentro de um país não tão grande, né? Com mar próximo, montanha, neve, culinárias completamente diferentes no mesmo país. Você não tem uma regra de etiqueta para a Itália, depende do lugar, da região que você Depende do tá. lugar. Inclusive, a parte relacional, a ética do trabalho, o modo de se comportar no ambiente até mais formal, ela é completamente diferente. Então, são culturas completamente diferentes. Então, Como é que foi chegar lá, Renata? Tipo, não fala italiano, cheguei lá, e aí? Como é que fazia para comprar as coisas, andar lá? É fácil? Assim, uma experiência... Eu lembro que eu cheguei no final de setembro, já estava começando a fazer frio. Então, como sistema de isolamento das casas, dentro você não sente frio. Mas aí Completamente diferente do Brasil. E eu me lembro que a minha casa, ela fechava por dentro só. E eu saí para levar o lixo, quando eu voltei, trancada a casa. E o Juliano trabalhava a 90 quilômetros da minha casa. Ah, ali do lado. E eu não sabia falar italiano, né? E como é que eu ia gritar? Hoje eu sei, né? Mas eu me lembro que eu ficava assim, ó, help, help, sabe? E aí eu de short, help, help. Aí uma senhora ligou pro meu vizinho, que era o dono da casa, ele saiu do trabalho e abriu a casa pra mim. Gente. Então Eu isso ia foi logo... explicar que eu fiquei trancada pra fora, sem falar italiano. Então, porque o eu nem espanhol a gente expliquei, enrola ainda, um então. português. Agora o italiano é... Eu ia gritar, socorro, socorro. Socorro! Socorro! E isso é o brasileiro acha, né? Que espanhol e italiano é igual. E não tem nada a ver. Nada a ver Todo com mundo os Você chega pega no... os caras conversando, parece que eles estão se matando, brigando e eles estão super... Você não entende nada, né? uma característica, né? Existe o italiano e, nesse caso específico, era Roma, né? E Roma não é a Roma turística somente, onde tem aquele fluxo grande. Do filme... Existe a Roma dos romanos, né? Em partes separadas, onde é uma sociedade, vamos dizer assim, muito fechada, né? Muito particular, onde não é tão comum em algumas regiões você ter pessoas de outra característica, de outros lugares. Então, esse bairro específico onde a gente morava era basicamente de romanos. Então, a língua do romano típico não é italiana. Tem essa diversão ainda para facilitou para você, né? hein? Mas onde Ficou fácil, né? Então, existem duas regiões tradicionais de romanos, uma no norte, que é bem rica, e uma no sul, próximo ao que a gente também ouve falar, que são os Castelli Romani, uma região de lagos ao redor de Roma, ao sul de Roma, muito, muito famosa turisticamente. Essa região extremo sul de Roma, próxima ao Castelli Romani, é muito tradicional de famílias de romanos que buscam fugir um pouco do caos do centro da cidade e procuram um pouco mais de tranquilidade. Fazendo um comparativo, por exemplo, com São Paulo, seria a Granja Viana comparado com a região da Paulista, para dar uma ideia. Só para entender, por exemplo, quem conhece Roma. Roma tá, por exemplo, lá, o Vaticano. Para que lado que fica isso? O Vaticano ele tá em direção ao Aeroporto Internacional de Fiumicino, que é no norte da cidade. A região sul está claramente no extremo oposto. Ela vai em direção ao sul da Itália, na rodovia, na A1 famosa na Itália, que é uma rodovia de alta velocidade que liga Roma a Nápoles. Então é o extremo sul da cidade e o Castelli Romani é uma região de lagos e montanhas, inclusive algumas com atividade vulcânica, que nesse momento não está tendo erupção, mas tem atividade constante vulcânica. Muito famosa pelos vinhos, né? Inclusive o vinho branco de Frascati, que é uma das 7 cidades que formam, né, a região de Castelli Romani, dão essa característica à cidade. Então é uma região colinar, muito verde devido aos vinhedos. Cara, isso é muito legal, porque o pessoal vai para Roma só pensa Vaticano, aquele lugar, né? E você tem aí pertinho uma outra cultura, uma outra tipo de turismo para fazer. Até fazendo paralelo com o Vaticano, existe uma outra sede famosa vaticana, que é onde o Papa normalmente passa férias de verão, para fugir do clima quente, muito quente de Roma no verão, que supera 40 graus, que é Castel Gandolfo, é a residência... Eles mostraram quando teve o... Como é que chama? Quando muda o Papa? Quando teve... O conclave, né? Quando mudou, aí o Papa foi... Na verdade, ele renunciou, né? Exato. O último renunciou, ele Bento foi... XVI. É onde o Bento XVI, na cena famosa do helicóptero se deslocando do Vaticano, é lá que ele foi ficar recluso.
E Castel Gandolfo é uma das 7 microcidades que formam a região de Castelli Romana. Então, lagos e regiões bastante aeradas com brisa marítima. E, por exemplo, se alguém quiser, não, vou para Roma e vou fazer esse passeio em vez de ir para o Centurion, vou ficar mais tempo, o que você indica de legal para fazer lá? Que seria legal para... Para quem... Aquela cidade que meu pai gostou demais. Aritia é uma cidade próxima, inclusive a Gandolfo. Você pode acessá-la, seja por carro ou por trem, que chega a Gandolfo, a Aritia, partindo da estação Termini de Roma. Da Porchetta? É a cidade da Porchetta, que é o prato típico de Aritia, dessa região de Roma, que é uma espécie de um pernil envolto em especiarias, que é um deleite para quem gosta de comer bem. Nossa, gente, por falar, desculpa cortar, que eu lembrei de uma história muito boa. Uma vez eu fui pra Itália, pra Sardenha, e você falou da Porchetta. É impressionante como os italianos comem em abundância e são muito magros. É verdade. Eles não são... Então, assim, aí eu fui pra lá, na época eu morava na Espanha e fui com a menina italiana que morava no meu apartamento, fui com ela pra lá. A mãe dela resolveu fazer o almoço. Aí, de entrada, serviu umas brusquetas. Gente, a brusqueta era enorme. Eu já tava satisfeita, eu já não precisava mais almoçar. Aí ela falou assim, gente, vamos sentar na mesa pra comer? Agora vamos comer. Não, aí tinha pãozinho assim, com sardela, aquelas coisas, um monte de coisa. Pão sardo, que é da Sardenha. Comemos, eu já tava, juro, super tranquila. Ela tirou e colocou 2 lasanhas em cima da mesa, uma vegetariana e uma de carne. E ela me serviu, ela não perguntou se eu queria. Ela foi lá. Mas é... Aí eu respirei fundo, falei, bom, vou comer, pô, primeira vez que eu vou na casa da menina e tal. Comi, de repente ela tirou e colocou um porco na mesa, juro por Deus. Assim, parecia que não parava de vir comida. Aí, nessa hora, eu acho que eu comecei a suar, assim, porque eu falei, eu não vou aguentar. Cara, posso levar pra cá, a senhora faz marmita? Gente, é impressionante o que eles comem. Assim, é o primeiro prato, segundo prato, sei lá quantos pratos tem. Nossa Senhora. E eles são magros. Mas eu acho que a qualidade dos alimentos... Eu era 10 quilos mais magra e sem dieta, mas eu percebi, assim, que era a qualidade, o quanto eles dão valor nisso. A saciedade vem mais rápido. Dá essa sensação, mas a saciedade vem mais rápido. Né? Acho que a comida italiana é a melhor do mundo, né? Também, olha. Sou suspeito, mas tendo a concordar. Por mais que tenha outras culinárias famosas como a francesa, mas para mim nada é igual à italiana por essa diversidade e mais do que isso, pela simplicidade aliada à qualidade. Agora, tem esse lance de, pô, eu vou querer comer a porchetta, vou lá, vou querer comer a porchetta. Eu não, porque sou vegetariano, mas supondo que essas casas mais caseiras, uns lugares mais caseiros é melhor do que o grande restaurante. Tem isso aí, não? Tem os lugarzinhos secretos para você comer bem? Eu diria que Aritia, por ser uma cidade pequena, ela também não... Essa região é interessante também porque a ostentação de coisas muito sofisticadas não é muito apelo. Então a simplicidade faz... Acho que a Itália inteira é assim, né? É muito característico. Então essa simplicidade faz a riqueza. Então existem inúmeras trattorias e osterias no centro histórico de Aritia que oferecem a porchetta da qualidade melhor possível no micro centro histórico da cidade. É muito legal, porque na Itália, qualquer esquina que você parar pra comer, você vai comer o melhor macarrão da sua vida, e aí vai ter o vinho da casa, que vai ser um vinho maravilhoso, que você nunca tomou aqui, vai ser... Nossa, é demais. Mas você sabe que eu já tomei um vinho ruim na Itália? É? Tava estragado. Mas tem uma história do porquê. Por que você tomou um vinho ruim? Porque a gente... Foi na casa do sogro de uma pessoa famosa, conhecida nossa, muito especial. E ele sabia que eu gostava de vinho, encantada com a Itália, né? Ele falou, nossa, vem tomar um vinho que eu produzo. A gente apelidou o vinho de Male de Testa, né? Dor de cabeça. Que nós fomos as cobaias da primeira tirada da história da vida dele. O cara pisava na uva? Eu não sei, eu sei que a uva, ela tava em processo de... O vinho tava fermentando ainda e ele servia a gente, sabe? E aí, assim, não bastasse, eu cheguei em casa, tadinho, tinha 12 garrafas do Male de Testa. Do Male de Testa. Na pia. Não, e... Mas ele guarda pra aquele amigo muito ruim que você não quer aqui em casa, ó. Era um vinho que eu não sei explicar. Mas nós tivemos uma sacada boa, porque o nome desse senhor é Bruno. Bruno. E na Itália existe um dos vinhos famosos internacionalmente que chama Brunello. Bruno vem de moreno, Brunello seria, a grosso modo, moreninho. Uhum. E por fazer uma analogia com o nome dele, que a uva e o vinho, Brunello, não vem por causa de alguém que chamava Bruno, mas é uma jogo de palavras. E fizemos rótulo e colocamos na garrafa e presenteamos ele com um rótulo de Brunello. Do Bruno, então fizemos uma paródia com um vinho famoso. Era Brunello Piacentino, né? Piacentino, exatamente. Piacentino, na região de Piacenza, uma cidade do norte italiano.
da região da Lombardia. Muito legal. Lombardia, Emília-Romanha, Lombardia, bem na divisa. Não, mas vai ver que ele, de repente, pisou na uva, tava com chulé. Eu sei que toda vez que ele me via, ele falava, tem vinho pra você. Eu sabia que no outro Mas dia... você falou que era ruim Mas pra chegou a ele? melhorar Jamais. depois do vinho ou não? Não chegou a melhorar? Ficou Não, naquele era nível? uma coisa assim, eu jamais pensei... Ele melhorou, para ser sincero, mas para outros usos. Ele ficou muito bom como vinagre, ele foi muito bem no tempero da acertou salada. o vinagre, cara. Acho que ele estava se aposentando e foi morar no sítio e aí estava empolgado em plantar. Então eu acho que foi a primeira... À vontade, Deve né? Que ser é vontade de muito fazer. legal você ter... Imagina você poder plantar sua uva e fazer seu vinho. Cara, não importa, o vinho pode ser ruim. Eu tenho uma vinícola na Itália, cara. Acabou, Ele, meu. Na minha casa, ele plantava fim, azeite, acabou. então tinha o azeite dele, né? Que eles têm o maior orgulho de falar que era prima espremuta, né? A primeira espremida, né? A frio, né? Que é o azeite de melhor qualidade. Que delícia. Bacana. Gente, obrigado, Renata. Obrigado, Juliano. Obrigado, Karina. Nós que deixar a gente- agradecemos. Se deixar, nós vamos aqui Passar a até... Vamos, Vinho. são Até muitas amanhã. histórias, Pegar né? várias garrafas, ficar tomando vinho, né? Relembrar, né? Viajar é gostoso Ah, de é bom relembrar, demais. né? É bom demais. Viajar é muito gostoso, mas é o que a gente tava falando antes de começar. É muito bom viajar, mas é muito bom voltar pra casa. Você dormir na sua cama, enfim, você voltar da onde você é. Por mais que a gente viaje pro exterior, é muito gostoso voltar pro Brasil e escutar português de novo. Enfim, quem viaja sabe como que é essa experiência, né? E é bom porque quando você volta, você fica com mais vontade ainda de viajar. Exatamente. Então, Os bons momentos, eles passam, mas ficam sempre guardados na memória. Mas estar em casa, com a família, com os amigos, isso aí não tem preço. não tem preço. Gostaria de deixar uma dica para vocês também. Viajar é bom, mas ter uma experiência é melhor ainda. E para ter uma experiência como essa que nós escutamos hoje, a DLS Experience pode ajudar muito você a ter uma experiência incrível e guardar para sempre na sua memória momentos inesquecíveis. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Em breve a gente vai ter novidades por aí.